Olá, eu sou a Mariana. Olá, eu sou Ana Flávia. Oi, meu nome é Marcela. Olá, eu sou a Carla. Lembrando que foi dada em sala de aula, a resolução do Conselho Federal de Psicologia número 1 de 2009 dispõe sobre a obrigatoriedade do registro documental decorrente da prestação de serviços psicológicos. No capítulo 2, discorre exclusivamente sobre os prontuários psicológicos, no qual iremos abordar ao longo dessa apresentação. Vamos relembrar? A resolução torna obrigatório o procedimento de fazer um escrito manual ou informatizado de forma objetiva, clara e técnica sobre a assistência prestada, criando uma memória que possa ser resgatada para avaliação, reflexão e condução do trabalho, bem como para fins de pesquisa e constituição de provas documentais, devendo estar à disposição do Conselho em todas as áreas de atuação do psicólogo e trazendo orientações sobre este registrar, quais tipos e em que condições este deve ocorrer. Mas o que de fato é um prontuário psicológico? Prontuários são definidos como arquivos em escrito manual ou informatizado, cuja finalidade é facilitar a manutenção e o acesso às informações que os pacientes fornecem durante o atendimento. Cabe ao psicólogo registrar informações como identificação do usuário ou da instituição, avaliação da demanda, registro da evolução dos atendimentos, de modo a permitir o conhecimento do caso e seu acompanhamento, bem como os procedimentos técnicos científicos adotados, registro de encaminhamento ou encerramento, cópia de outros documentos produzidos pelo psicólogo para o usuário ou instituição do serviço de psicologia prestado, que deverá ser arquivada, além do registro de data de emissão, finalidade e destinatário. E quais são os seus tipos? Nós temos dois tipos de prontuário. O primeiro é o prontuário único, que deve ser realizado quando há um trabalho em equipe interprofissional, configurando um instrumento mediador de comunicação da equipe e da equipe com o paciente, mas atenção, devem ser registradas apenas as informações necessárias ao cumprimento dos objetivos do trabalho. E também temos o prontuário psicológico, quando o trabalho correr isoladamente ou quando se considerar a necessidade de fazer um registro que não deva ser compartilhado com outros profissionais. A partir desta resolução, imediatamente, além de refletirmos sobre espaço físico, podemos refletir também sobre a necessidade desse espaço ser seguro, visto que é exigência do Conselho que todo documento que envolva conteúdo clínico seja mantido em sigilo. E também, segurança envolve garantir proteção contra incêndios e roubos. Pensando nisso, o objetivo da nossa apresentação é apresentar e comparar o prontuário psicológico manual e o eletrônico. Mas vocês sabiam que existem alguns erros recorrentes em prontuários psicológicos? Em uma revisão de prontuários realizada no estado de Sergipe, diversos problemas foram detectados em seus registros, como folha de resumo incoerente, informações e assinaturas incorretas, falta de informações e folha de encerramento inadequada e caligrafia difícil e falta de documentação. Erros também foram encontrados em uma pesquisa realizada em 5 escolas de psicologia em São Paulo. O objetivo da pesquisa até então era identificar queixas escolares que serviram para encaminhamento ao tratamento psicológico, mas o foco se voltou a dois grandes erros recorrentes encontrados nos prontuários: a dificuldade de anotações que não permitiam vislumbrar questões da criança ou do processo como um todo, com informações pouco precisas e falta de clareza, e o uso de jargões que foram vastamente encontrados nas anotações, assim como a linguagem cifrada. Outro ponto pertinente se dá através de uma pesquisa realizada pela UFMG, a qual aponta que o uso e acesso indevido aos prontuários eletrônicos comprometem a confiabilidade e a segurança das informações. 34% dos profissionais de saúde acreditam que as informações contidas em prontuários eletrônicos estão, de certo modo, vulneráveis e temem que terceiros possam ter acesso indevido a essas informações, comprometendo assim o sigilo legal dos prontuários. Prontuário psicológico manual. O prontuário psicológico manual apresenta vantagens e desvantagens quanto ao seu uso. Primeiramente, eu vou começar falando sobre as vantagens do prontuário manual. Para alguns lugares, o papel ele representa a segurança de que o documento, por ser físico, não corre o risco de ser apagado, como pode acontecer com o arquivo digital. Outra vantagem do prontuário de papel é que ele não requer nenhum treinamento avançado para ser utilizado, e praticamente qualquer recepcionista vai conseguir manuseá-lo corretamente.
Agora eu vou falar sobre as desvantagens do prontuário manual, e aqui a gente tem um número maior de desvantagens do que de vantagens. Primeiramente, em alguns casos de prontuários multiprofissionais, podem acontecer problemas com a falta de legibilidade, por exemplo, letras ilegíveis de outros profissionais. Outra situação também é a questão das rasuras, provocadas por correções diante do uso de um termo indevido ou de um pensamento mal explicado. Em segundo, é o gasto maior de tempo, onde se escrever no prontuário impresso gasta mais tempo do que o preenchimento de um prontuário eletrônico. Em terceiro, é a possível perda de documentos, um problema bastante grave, além de que pode acontecer o acúmulo de folhas, gerando grande dificuldade em encontrar a informação desejada. Em quarto, é a questão de ter maior cuidado com o manuseio e a guarda do prontuário para que não rasguem. Isso porque com o tempo tem-se o desgaste natural do papel, o que o deixa frágil, como também para que não acabe por soltar algumas folhas, fazendo com que se perca informações importantes. Em quinto, é a maior ocupação de espaço, além de que pode faltar segurança no armazenamento das informações do paciente, já que poderão ser acessadas por qualquer pessoa que encontrar o prontuário. Em sexto, é a questão do tempo e o custo para o armazenamento, no qual se tem o custo com a contratação de algum funcionário para arquivar as fichas e depois desarquivar para o próximo atendimento. Em sétimo, é a questão dos erros de arquivamento, troca ou guarda errada dos prontuários, assim tendo-se a necessidade de repetição dos exames ou pareceres, caso os documentos de papel sumam. Em oitavo, é a questão dos altos custos com papel, tinta e o pessoal para a manutenção das impressoras, além do aumento do prejuízo ambiental, com o uso diário de grande quantidade de papel e tinta. Em nono, é a falta de padronização no registro dos dados de saúde. Em décimo, é a falta de acesso remoto, exigindo que o profissional se desloque até o estabelecimento de saúde quando quiser obter alguma informação importante do paciente. Prontuário psicológico eletrônico. Prontuário eletrônico é um recurso que permite armazenar, registrar e controlar informações relacionadas ao paciente de forma virtual. Ele também tem suas vantagens e desvantagens. Vantagens. Com a ferramenta, é possível aumentar a produtividade, reduzir o tempo de consulta dos pacientes e aperfeiçoar o atendimento nas clínicas e demais organizações. Reduz os custos com a aquisição de folhas, tinta e manutenção de impressoras. Eliminação de espaço físico para armazenamento dos prontuários. O prontuário eletrônico não exige grande espaço. Ele é capaz de guardar infinitos dados do paciente sem ocupar espaço em folhas de papel e estantes. Outra vantagem do prontuário eletrônico é a segurança das informações. Enquanto o prontuário de papel está vulnerável a furtos ou acidentes na clínica, o prontuário eletrônico fica armazenado na nuvem com vários níveis de segurança e criptografia, garantindo o sigilo das informações dos pacientes. Além disso, é possível criar vários níveis de acesso, permitindo que apenas os profissionais autorizados tenham acesso aos dados dos pacientes. Com a ferramenta, o profissional consegue centralizar todas as informações dos pacientes em um só lugar. Isso evita que informações sejam perdidas e deixa as consultas mais objetivas, já que em alguns segundos ele se recorda do caso e começa a conversa a partir do último tópico que foi abordado. Com o sistema de prontuário eletrônico, pode-se acessar as informações dos pacientes de onde estiver, usando um dispositivo conectado à internet. Desvantagens. Necessidade de uma capacitação mais adequada dos profissionais para fazer uso do software. Necessidade de constante aprimoramento do sistema. Resistência dos profissionais de saúde ao uso de sistemas eletrônicos. Falhas do sistema fora do ar, prejudicando o acesso aos documentos eletrônicos do paciente e, consequentemente, o atendimento de qualidade.
necessidade de grande investimento em equipamentos e softwares, para que as falhas do sistema sejam cada vez menos frequentes. Impacto negativo na relação médico-paciente, uma vez que o computador pode criar uma barreira entre o médico e o paciente, diminuindo o contato olho no olho, já que o sistema exige o preenchimento de um grande número de informações. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada a você que nos assistiu até agora. Esperamos que a nossa explicação tenha sido clara e satisfatória.